influenciados pelo ambiente em que nós estamos. Por isso que a Bíblia diz o quê? Se você não encher sua cabeça daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que tem boa fama, você vai encher a sua cabeça de outras coisas que não são aquelas que Deus diz. E aí, portanto, todas as vezes que você vai avaliar ou vai reagir diante de uma circunstância, o que vai acontecer? Você vai agir segundo aquilo que você pensa a respeito das coisas. Então, tá bom, então vamos ancorar os nossos sentimentos e os nossos valores aonde? Na nossa cultura, na nossa moral. Essas coisas podem ser boas ou aparentemente boas, porque o que é bom em qualquer lugar, mas podem ter uma aparência de sabedoria e de moralidade no Brasil e serem totalmente inaceitáveis na Finlândia. Ah, mas agora nós temos o tempo novo, nós estamos vivendo dias novos, em que agora nós temos uma geração nova, com valores novos, com ideias novas, estamos vivendo além da modernidade, estamos na pós-modernidade, então agora tudo é relativo, tudo é subjetivo, você pensa e gosta do que você gosta, não é assim? O importante é ser feliz. Você está infeliz no seu casamento? Larga seu casamento. Você está infeliz na criação dos seus filhos? Larga os seus filhos, eles estão te atrapalhando a ser feliz, porque o que vale é ser feliz. Aí mais uma vez eu sou entregue a mim mesmo. Então o que nós precisamos na nossa alma? Precisamos ancorar a nossa existência em algo que é imutável, que é absoluto. Na nossa vida como humanidade, não há nada que é absoluto, a não ser a morte, que sabemos que todos nós vamos enfrentar. Por isso que a Bíblia diz que é mais sábio visitar a casa do luto do que o dia da festa. Porque no dia do luto nós paramos para avaliar a nossa vida. No dia da festa, as pessoas se embriagam e não se ocupam em pensar a respeito da vida. Aliás, elas querem se embriagar para esquecer da vida. Mas na casa do luto, eu vejo o meu destino. Qual o absoluto que nós temos então, amado? Palavra de Deus. Então agora eu tenho que ter uma referência a respeito do que Deus diz a respeito da vida, o que Deus diz a respeito de ser homem, o que Deus diz a respeito de ser mulher, o que Deus diz a respeito de ser família, o que Deus diz a respeito de ser filho, o que Deus diz a respeito de ser trabalhador, e aí nortear e conduzir a minha existência por aquilo que Deus propõe para mim, daquilo que Deus relata na sua história para nós, porque senão nós vamos ficar malucos, e como tem gente ficando maluco nos nossos dias. Por quê? Porque não suportam mais essa inconstância, essa oscilação, essa flexibilização de tantos valores e condutas. Não consegue mais enfrentar a pressão do dia a dia, do dar certo, de ser bem sucedido, de ter que suportar tudo, ainda aparentar que está tudo bem. Deus quer mudar a nossa vida, e a única referência que nós temos para fazer uma mudança que vai permanecer é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única referência absoluta para nós. Mateus 4, 16, 17, diz assim: o povo que estava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E daí por diante Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso é uma referência a Isaías, que diz lá que viria um dia, a luz brilharia e iluminaria o que, amado? A mente das pessoas. Traria um pensamento novo a respeito da vida. Então, quando nós estamos vivendo o nosso próprio entendimento, quando nós caminhávamos diante das circunstâncias e das coisas da vida, diante da nossa história, da nossa jornada, nós estamos prisioneiros de uma visão curta e muitas vezes cega. Porque lá em Coríntios diz que o príncipe, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. Então qual que é a tentativa do diabo? Tampar os nossos olhos para a luz de Deus, impedir que revelação possa trazer iluminação na nossa forma de pensar, na nossa maneira de ver, de conhecer, de produzir o database aí, a primeira informação da nossa mente que vai começar a produzir todas as coisas, nosso sistema operacional. Porque está lá, e a partir daquilo, se não for mudado, tudo que vier por cima não vai ser transformado, porque passa a ser apenas cosmético. Deus quer mexer na essência, Deus quer transformar a nossa essência, e não apenas a nossa aparência. Mas por quê? Nós somos tão invocados e tão
empenhados em apenas corrigir a aparência, muitas vezes pensamos que vamos experimentar o que Deus tem para nós apenas no âmbito da aparência. Mas aí a gente tem que lembrar do que a Bíblia diz: Deus não vê como o homem vê. O homem julga segundo o quê? O que ele vê, a aparência. Mas Deus conhece a essência, aquilo que de fato nós somos. Não adianta você imaginar que uma oração bem elaborada vai mostrar sua devoção para Deus se o seu coração está em outro lugar naquele momento. E como Deus não ouve a sua oração, mas conhece o seu coração, Ele está de fato diante daquilo que nós somos verdadeiramente, e não aquilo que nós queremos aparentar que somos. Mudar a maneira de pensar. Aí o diabo vem e cega o quê? O entendimento, a compreensão, a maneira de pensar. Ele quer ir lá e oprimir aquilo que ele tem. E muitas vezes não é uma cegueira apenas de escuridão, mas ele apresenta diante de nós outras coisas para nos distrair. E você já viu quanto a gente se distrai? Quanto a gente é influenciável? A gente se distrai com muitas coisas. Para quem costuma usar a internet, vê o quanta distração. Você começa a respeito de um assunto, a hora que você vê, já está olhando no outro, de repente já passou para outro, e aquilo que você foi para a internet para fazer no final, às vezes você nem fez, porque você se distraiu com tantas coisas que se apresentaram diante de você. Às vezes você estava lá parado para fazer uma pesquisa, para procurar a resposta a respeito de uma coisa, a hora que você percebe, passaram-se horas, e você ainda não chegou no assunto que você foi buscar. Na nossa vida, na nossa jornada com Cristo, é da mesma forma. Nós vamos caminhando com Jesus, e o objetivo dessa caminhada com Cristo é pensar e viver como Deus pensa. Não é isso? Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Em algumas versões dizem assim: como farão dois uma viagem se eles não acordarem a respeito do destino? Não tem jeito. Então, na minha relação com Cristo, eu, como se Ele me pegasse pelas mãos e me conduzisse ao lugar que Ele tem para mim. Ao mesmo tempo Ele é a porta onde eu entro para esse caminho, ao mesmo tempo Ele é o caminho que Ele tem para nós, ao mesmo tempo Ele é o alvo da nossa existência, porque eu olho fixamente para o autor e consumador da minha fé. Ao mesmo tempo Ele é um modelo absoluto de transformação e de homem que nossa humanidade deve transparecer sobre o planeta Terra. Mas o que acontece nessa jornada? Muitas vezes eu estou andando com Jesus e não estou sendo transformado por essa caminhada. Então, primeira pergunta: ser uma pessoa melhor? Vou reformular. Você é uma pessoa que se parece mais com Jesus hoje do que você se parecia 6 meses atrás? Você tem percebido mudanças na sua conduta, na sua fala, no que sai da sua boca, no que entra nos seus olhos, do que você hoje e quando você tinha há 6 meses atrás? Você tem percebido amadurecimento? Você tem percebido crescimento espiritual na sua vida? Ou você continua a mesma pessoa, necessitada de tomar leitinho de Deus, porque você não amadurece? Lembra de uma coisa: nós temos que nos tornar como criança para receber o reino dos céus. Isso é importante. Cutuca quem está do seu lado, faz, presta atenção que isso é importante. A Bíblia diz: se nós não nos tornarmos como criança, nós não podemos receber o reino dos céus, não é isso? Mas o Paulo depois diz que se a gente não deixar as coisas de menino, nós não vamos nos tornar o que Deus tem para nós. Então há um momento de recebermos o reino de Deus, porque aí nós dizemos o quê? Quero ser como criança, até cantamos sobre isso, não é isso? Mas ao mesmo tempo ele diz que agora eu tenho que deixar as coisas de menino e assumir maturidade na minha vida. Então ele está dizendo o quê? Que agora a minha relação com Deus ela precisa passar por uma etapa de amadurecimento, onde Deus fala e eu obedeço, em que Deus não é apenas o peito para me amamentar, mas agora Ele é a mão que me corrige, que me instrui, que me conduz, que me dirige. Será que nós estamos entendendo essa transformação necessária na vida? E sabe por que isso não tem acontecido? Porque nós não deixamos que a nossa mente seja renovada, conforme o apóstolo Paulo está dizendo. Nós queremos ainda convencer a Deus que as nossas práticas são coerentes com o Evangelho. E Deus está dizendo: se você não mudar a forma de pensar, você não vai experimentar o que eu tenho para você.
Você vai estar muito próximo e vai até deslumbrar, mas não vai experimentar. Aquelas pessoas que saíram do Egito, morreram todas no deserto, com exceção de 2 famílias, de Caleb e Josué. As demais, todas padeceram na terra da provação, que era o quê? O deserto. Eles viram a terra, contemplaram a terra que Deus prometera, mas não alcançaram. Por que não alcançaram? Porque a sua mente continuava pensando que o provedor, que o Senhor das suas vidas era Faraó. No momento da provação, o que eles disseram? Queremos voltar para o Egito. E ainda encontramos pessoas que estão na sua jornada com Cristo, que de repente se deparam com limitações, dificuldades, e dizem: antes de eu ser seguidor de Jesus, a minha vida era mais fácil. Parece que agora ficou muito mais difícil. Claro, mano. Claro que ficou mais difícil. Você estava dentro de uma barrica de cocô de vaca. E não percebia que tudo em torno de você era cocô. Para não falar merda. Aí, você estava dentro daquilo e não percebia que aquilo era